meus irmãos e amigos, uma manhã abençoada, uma tarde abençoada, uma noite abençoada. E seja qual for o horário que você está ouvindo esse vídeo, que o Senhor te abençoe grandemente e abundantemente. Meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Jocum Manaus e quero compartilhar com você a palavra de Deus. Mas antes quero te fazer um convite, se inscreva no meu canal do YouTube Missionária Sônia Costa. Agora, sem mais delongas, vamos ler a palavra de Deus que está em Neemias, capítulo 9, e os versículos de 1 a 3 que dizem: E no dia 24 deste mês, juntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao seu Deus. Então vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, para fazer infinitamente mais do que tudo que nós te pedimos. A ti toda gratidão do nosso coração e todo reconhecimento que tu és Senhor absoluto sobre todas as coisas. Por isso nós te louvamos, te bendizemos e agradecemos, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E a ti, Pai, toda honra, toda glória e toda gratidão do nosso coração. Tu és um Deus extremamente bom, reconhecemos o Senhor e nos prostramos diante do Senhor. Fala conosco, Pai. Amém. Irmãos, ele começa dizendo que no dia 24 deste mês, juntaram-se os filhos de Israel e jejuaram. Então eles fizeram um jejum, eles se quebrantaram diante de Deus e diante dos homens. E o versículo 2 ele diz: E a descendência de Israel se apartou dos estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades dos seus pais. Irmãos, não há pecado confessado, se quebrantado, reconhecido, que Deus não tenha compaixão e Deus não perdoe. Então eles de todo o seu coração se quebrantaram diante de Deus como nação, reconheceram as iniquidades e as que seus pais também haviam cometido. E quando eles fazem isso, no 3 ele diz: E levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor. Olha, eles pegaram a palavra de Deus para ler, para obedecerem aquilo que a palavra de Deus estava falando. Eles reconheceram que eles estavam falhando diante de Deus e que eles estavam confessando os seus pecados e o pecado da nação, para eles reconhecerem isso e se quebrantarem diante de Deus. Faz toda a diferença através da leitura e da oração da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que convence o homem, é a palavra de Deus que traz transformação, é a palavra de Deus que nos aproxima dele, é a palavra de Deus que produz limpeza de dentro para fora, do nosso coração, de arrependimento, se quebrantar e reconhecer
E é bem interessante porque eles se arrependem diante de Deus, eles reconhecem o seu pecado. E o 4 ele diz: e puseram de pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Eles clamaram em alta voz, eles reconheciam. E no versículo 5 ele diz assim, a parte B: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade, bendiga o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Irmãos, quando nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos o pecado da nossa família, da nossa nação, e nós nos humilhamos diante do Senhor, é Deus quem muda a nossa história, é Deus quem produz o arrependimento, e é Deus que nos faz ser mais do que vencedores. Então, se nós quisermos ser abençoados, ter os nossos pecados perdoados, a nossa casa sarada, a nossa nação sarada, o povo de Deus sarado, nós precisamos reconhecer a nossa iniquidade, os nossos pecados e nos arrependermos diante do Senhor. Então, o pecado é algo que dói o coração de Deus, mas a iniquidade é o que Deus já não consegue mais. É onde dói mais o coração de Deus, porque é onde a pessoa está dizendo, quando Deus fala da iniquidade, é quando Deus está dizendo, por exemplo, a pessoa não reconhece, não se submete ao que a palavra de Deus diz. Por exemplo, a palavra diz, olha, você tem que perdoar. Aí a pessoa diz, não, eu não perdoo, não. Não perdoo, não está perdoado. E se eu tiver que ir para o inferno, eu vou. Então isso se chama iniquidade. Quando você contradiz de todo o seu coração, você não aceita o que a palavra de Deus diz. É diferente do pecado. O pecado você peca, mas você se arrepende. Você reconhece que está errado. Você faz a confissão de pecado, você reconhece as suas iniquidades. Mas a iniquidade, ela é aquilo que você, vamos dizer assim, afronta a Deus. Por exemplo, você diz assim, Deus, você quer que eu seja isso, mas eu não vou ser. Eu não aceito ser uma mulher, eu não aceito ser um homem. Deus, eu não aceito, e você começa a contradizer tudo que a palavra de Deus diz. Eles confessaram os vossos pecados aos outros. Eu não vou confessar meus pecados para ninguém. E acabou. Por que isso? Porque aquilo, e a gente dá os argumentos que a gente quer. Mas eles aqui reconheceram, fizeram confissão de pecado e pelas iniquidades dos seus pais. Eles estavam tão constrangidos, tão arrependidos, que ele também colocou diante de Deus que Deus perdoasse a iniquidade dos seus pais quando eles contradizeram, fizeram ao contrário de tudo que a palavra de Deus diz e quando eles afrontaram a Deus com as suas atitudes. Então Deus não suporta a iniquidade. Deus ama o pecador, ele enviou seu filho para curar o pecador, mas Deus não suporta a iniquidade, a rebelião do coração, a incapacidade de reconhecer os pecados e se quebrantar diante do Senhor. A Bíblia diz, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Aqueles se arrependeram dos seus pecados, confessaram os seus pecados, pediram perdão para Deus até pelo pecado dos seus pais, e eles adoraram ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. E somente essas atitudes traz quebrantamento e faz o coração de Deus mudar a nossa história e reescrever uma nova história. Então, se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Jesus está voltando. E eu e você temos a oportunidade de reconhecer os nossos pecados
e as nossas iniquidades, e orar pela nossa nação, pela nossa família e pela nossa própria vida. Vamos orar? Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, para fazer infinitamente mais do que tudo que nós te pedimos. Senhor, reconhecemos as nossas dificuldades, Senhor. Reconhecemos que precisamos do Senhor, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E te pedimos, Senhor, faz o que nós não podemos fazer. Reconhecemos o favor do Senhor. E fala ao nosso coração e nos livra de toda soberba e orgulho, Senhor, de permanecer no pecado sem reconhecer que precisamos nos arrependermos diante de Deus e dos homens, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde grandemente e abundantemente. Se inscreva no meu canal Missionária Sônia Costa.